Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Fonocast, né? Hoje nós finalmente inauguramos nosso primeiro episódio do nosso podcast do curso de Fonoaudiologia. Esse curso que é um curso recém, né, construído aqui no Unifip. Estamos muito alegres, né, com toda a condução do nosso curso. E hoje eu tenho aqui 3 grandes profissionais da fonoaudiologia. Tenho o prazer de receber, né, o professor Anderson, seja muito bem-vindo. Obrigado. Davidson e Rafael, que são meus colegas. Falo professor porque Anderson foi meu professor, viu? Então eu tenho esse respeito com ele até hoje. Então é um prazer ter esses profissionais aqui, no qual eu admiro. E tem um currículo aí. Quando o Rafael me mandou o currículo, eu disse, meu Deus do céu, né? Grandes feras da fonoaudiologia. E aí, para começar o nosso Fonocast hoje, né, nós viemos inaugurar numa data muito importante, né? Nós sabemos que dia 9 de dezembro é o dia do fonoaudiólogo, né? Essa profissão que é tão importante, apesar de ser relativamente nova, 44 anos ainda no Brasil, mas com um potencial gigantesco. Então, sejam muito bem-vindos, meninos. Então, vamos começar hoje falando um pouquinho da trajetória de vocês, né, na fonoaudiologia, como foi que vocês se apaixonaram, porque os nossos alunos adoram histórias e adoram conhecer a história dos nossos profissionais. Alguém quer começar? Anderson. Eu diria que trazer um pouco da trajetória da fonoaudiologia da Paraíba me passa um filme de todo o processo de construção. Eu fui da segunda turma de fonoaudiologia do estado, porque os cursos iniciaram, né? O primeiro curso de fonoaudiologia da Paraíba foi no Unip, e eu fui da segunda turma, ou seja, o primeiro vestibular de fonoaudiologia. Então eu vi a fonoaudiologia se construindo passo a passo, iniciando com a vinda de professores do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, para poder nos dar aula, né? E vi todo um grupo de pessoas se formando, as pessoas da minha geração, naquele percurso, naquele período, se formando e abrindo as portas de um mercado de trabalho dentro da fonoaudiologia no nosso estado. E também tive, assim, a enorme alegria de abrir as portas e iniciar o curso da UFPB, iniciar as turmas da UFPB. Então, também iniciei na UFPB um ano depois da chegada do curso, estava lá presente na aula inaugural, acompanhei todo o processo dessa construção na formação do curso da UFPB. E vi o desbravamento de tudo isso, a formação da gente desde a conclusão do curso de vocês, a constituição das pós-graduações do nosso estado, né? Exato. Sejam elas as especializações, os programas de pós-graduação, mestrado e doutorado, ao qual vocês todos foram atrás e foram fazer carreira para poder estar no patamar que estão hoje. Então eu diria que hoje temos uma outra fonoaudiologia. É uma fonoaudiologia realmente contemporânea e que hoje a população paraibana, a população de João Pessoa a Cajazeiras, hoje consegue identificar qual o papel do fonoaudiólogo e a importância dele dentro da participação efetiva na saúde e na educação, contribuindo diretamente para o desenvolvimento humano, na comunicação, na alimentação e em todo o seu processo de interação comunicativa. Temos uma adesão muito grande na Unifip, né? O nosso curso, quando abriu, ele preencheu todas as vagas que foram ofertadas, né? Então, as pessoas realmente procuravam essa profissão, mas ainda não tinha uma instituição que oferecesse. Então, a Unifip, ela inova trazendo, né? Uma instituição que tem um compromisso muito grande com a educação superior, né? Nós temos todas as estruturas para fornecer realmente um ensino de qualidade para os nossos alunos, então a fonoaudiologia vem realmente para contribuir. Era o curso que realmente faltava aqui para preencher, né, o quadro de cursos com a qualidade que a Unifip oferece. Tá, vou passar para mim então. Eu fui da primeira turma da UFPB, a gente é conhecido como os pioneiros, né? Lá tivemos Anderson nessas raízes da nossa turma. E durante essa graduação, fui me interessando inicialmente pelas áreas de áudio, devido principalmente à atividade de monitoria, e foi também onde eu fui me descobrindo na docência. A partir dali já tive, a partir daqui eu acho que eu me apaixonei, quero ser professor futuramente. E também pela atividade de pesquisa e extensão na área de voz. Então, durante esses meus 4 anos de graduação, eram as minhas áreas de interesse. Mas quando eu fui chegando ali no 6º período, quando a gente tem um contato com a disciplina de disfagia, que a gente começa a entender o que é disfagia, fonoaudiologia hospitalar,
eu comecei a mudar. Fiquei na voz, hospitalar, disfagia. Foram as áreas que eu fiquei inicialmente apaixonado. E aí me formei, apareceram as oportunidades, mas desde o começo, como eu tinha essa intenção na docência, foquei em passar num programa de pós-graduação para desenvolver esse lado acadêmico, que o mestrado é tão importante para nós desenvolvermos. Eu digo muito que o mestrado ele desenvolve um acadêmico e o doutorado o pesquisador. Então foi algo que eu também logo em seguida entrei para o doutorado. No mesmo período já comecei a fazer uma especialização, busquei especializações. Na época a gente não tinha, tinha no passado na Paraíba, mas fecharam e aí foram reabertas para as graduações. Eu consegui abrir turmas de especialização em fonoaudiologia hospitalar, em disfagia, em audiologia, né? A Soraya até hoje está fazendo essa pós, que está em andamento hoje em outra instituição, com outra coordenação. E comecei numa instituição privada também a lecionar nessas áreas, voz, fonoaudiologia hospitalar, até entrar no concurso na federal. Mas durante todo esse período eu fui atuando no mercado nas 4 áreas, né, da voz clínica, um pouquinho também envolvido na voz profissional, na fono-oncologia, que é uma demanda que tem muita demanda e poucos profissionais especializados, que é onde a gente lida com pacientes com câncer de cabeça e pescoço, e aí diversas sequelas dentro da motricidade, dentro da voz, dentro da deglutição também, e também dentro da perícia, né? Em alguns casos também entrei, assim como sempre presente na área de disfagia, de fonoaudiologia hospitalar. Quando eu me formei, a gente só tinha fono em, acho que 2, 3 hospitais, lá em João Pessoa. E hoje a gente conta quais hospitais não tem, né? E hoje no estado também, quantos hospitais não tem fonoaudiólogos. A grande maioria, acredito que tenha. E hoje eu desenvolvo, né, atividade de ensino, de pesquisa, de extensão nessas áreas. Acho que um grande diferencial, Rafa, da gente, quando a gente se formou, eu e você que somos turmas muito próximas, né? É que quando a gente se formou, a gente ainda ia atrás do emprego, a gente ainda bater nas portas da clínica. Hoje não, hoje o aluno de fonoaudiologia, principalmente aqui na Paraíba, ele sai da faculdade e o mercado de trabalho já abraça ele. Exatamente. Né? Eu acredito que também é uma realidade no Brasil, né? O aluno de fonoaudiologia pela profissão, pela importância da profissão atualmente, mas é esse grande diferencial. E isso é importante também para o aluno saber, né? Ele sabe que ele vai sair dali, ele vai ter esse compromisso. Eu sempre digo para os meus alunos, o fonoaudiólogo ele tem um papel social muito grande, né? Ele tem uma responsabilidade sobre as pessoas, sobre a vida, sobre as famílias dos pacientes que ele vai atender. Então, o momento de se preparar, né, de ter essa responsabilidade é agora. Entrou no curso, já assuma esse papel social para as pessoas, porque as pessoas vão procurar, né? E aí, esse é o grande diferencial de quando a gente se formou há 6, 8, 10 anos atrás, para o aluno que já está saindo hoje. Mais um pouquinho. 12 anos. Eu me formei, eu sou da 5ª turma, né, de fono da UFPB. Então, assim, acho que eu já peguei essa mudança de mercado de trabalho, né? Então, quando eu comecei a trabalhar, a gente começa a trabalhar com tudo. Então, você que nos assiste no FonoCast, é uma honra a gente estar aqui no primeiro, né, fazendo história, né, junto com a Soraya. Então, quando a gente sai generalista, né? Então, a gente vai abraçando o que tem ali de oportunidade de emprego e o próprio mercado de trabalho vai nos moldando. Mas eu costumo dizer que é na graduação que a gente começa a ter essa maturidade, esse discernimento, né, de para onde eu quero ir, porque a nossa trajetória começa aqui, né, começa nos corredores da Unifip, né, você é aluno, você é estudante que está nos acompanhando. E aí eu fui amadurecendo, né, fui fazendo mestrado, doutorado, especializações, e realmente uma área que, assim, me encantou foi quando eu comecei a trabalhar nos hospitais, né. A gente sabe que cada vez mais a gente tem uma população dentro da Paraíba que é idosa. Eu tenho certeza que não é diferente aqui no público de Patos. Então a gente começa a atuar com esse público dentro do ambiente hospitalar principalmente. Então quando eu vi que era uma possibilidade de aliar o que eu queria ao meu propósito de vida, eu comecei a mergulhar na fonoaudiologia hospitalar. Então com isso eu comecei de fato a aumentar a quantidade de pacientes ao ponto de dizer assim, eu não estou dando mais conta. E aí realmente comecei a abrir uma empresa que hoje está dentro
da cidade de João Pessoa, com vários hospitais, que a gente consegue abarcar esse público. De fato, nos hospitais a gente trabalha com os 2 maiores prazeres na vida do ser humano, né, que é se comunicar de uma forma melhor, né, para aqueles pacientes que acabam tendo algum problema neurológico, e também se alimentar pela boca. Então a gente é peça-chave dentro dos hospitais para devolver essa qualidade de vida. E você, fono, que está chegando na Unifib, vai se apaixonar por essa área, com certeza. Com certeza. Davidson, você teve à frente no Covid, foi, Sim. né? No Covid. Então, para você, assim, como é que você enxergou a fonoaudiologia antes, né, desse período pandêmico que você ficou no Hospital Metropolitano atendendo aquelas pessoas que precisavam? Inclusive, a gente até comentou isso num podcast anterior. E para você, a visão assim do fonoaudiólogo antes, você percebe que a gente teve uma melhor valorização depois desse período? Porque a assistência do fono foi fundamental, né? Para os pacientes que ficaram ali, que tiveram entubados e depois precisaram reaprender a se alimentar e respirar e tudo. Eu penso que foi fundamental. Eu acho que os meus colegas também vão concordar. Existe uma fonoaudiologia. Existem várias profissões, mas falando da fono, existe uma fonoaudiologia antes da pandemia e depois da pandemia. Então, realmente, naquele momento era muito medo envolvido. A gente não sabia como tratar aquele vírus. E, de fato, quando a gente começou a verificar quantos pacientes ficavam entubados, eita, é a hora da fono entrar. Isso foi aumentando a demanda. Então, os nossos órgãos de classe, que nós vamos conversar também no podcast, precisou fazer resoluções para que a gente pudesse atuar de forma coerente, o Brasil inteiro. Mas eu digo a você que inicialmente veio o medo, né? O medo de não saber o que fazer. Inicialmente era o medo de pegar, o medo de contrair o vírus e passar para a família, mas principalmente não saber o que fazer. E aí, com o passar da evolução da doença, dos casos e dos estudos, acho que é importante dizer isso, né? A fonoaudiologia buscou estudar, a fonoaudiologia buscou publicar, e a gente começou realmente a ter um caminho, né? Trilhar um caminho muito importante de reabilitação desses pacientes. De fato, quando eu penso na fonoaudiologia hospitalar e na disfagia, nós tivemos uma grande notoriedade pós-pandemia. As pessoas começaram a nos respeitar mais no hospital porque viam a nossa importância. Hoje a gente consegue dialogar muito melhor nos hospitais, pensando nos hospitais do estado da Paraíba, porque verificavam e viam a nossa importância, constatavam a nossa importância. Isso. E assim como a gente tem esse boom hoje, que tem atraído muitas pessoas para atuar devido ao transtorno do espectro autista, eu acredito que a pandemia aumentou muito a nossa inserção em todas as áreas, né? Porque o Covid era uma doença com grande impacto no sistema vascular. Então, esses pacientes tinham limitações mais superficiais, mais periféricas, como olfato, como gustação, né, que a gente atua diretamente nessas áreas, e até desenvolver acidentes vasculares cerebrais, que aí traziam impactos na linguagem, na motricidade. Durante esse período, muitos desses pacientes faziam intubações de emergência, então tinham lesões a nível laríngeo, de prega vocal, ocasionando em paralisias, paresias. Então, acho que todas as áreas aumentaram muito pós-pandemia. O reconhecimento pela nossa profissão. É bem interessante a gente até discutir essas coisas que normalmente as pessoas não conhecem, porque quando o aluno ele chega aqui, aí a gente diz, olha, a fonoaudiologia ela tem hoje 15 especialidades. O aluno, o quê? Então, quando a gente começa a destrinchar e explicar que o fono ele atua desde o nascimento até a senescência, e a gente vai falando todos os processos que o fonoaudiólogo consegue, o aluno fica assim, encantado. Eu não fazia ideia, professora, eu vim porque eu tinha um primo que era autista e uma fono atendeu ele, eu achei aquele trabalho incrível, mas assim, eles vão se descobrindo e eles vão vendo uma fonoaudiologia muito mais diferente, né? E no papel enquanto professor, para a gente que viu a fonoaudiologia realmente ganhar muita notoriedade na Paraíba, a gente fica assim, maravilhado para eles, porque diferente do que todo mundo pensa, a gente sai de uma área completamente clínica, né, que todo mundo só viu o fonoaudiólogo ali na sua salinha, atendendo os pacientes com dificuldade de linguagem, e o fonoaudiólogo hoje ele está em todos os espaços, né? Ele está na clínica, ele está no hospital, ele está na escola, ele está na saúde coletiva. E isso é bem importante, né, para a gente ver, e a gente fica muito orgulhoso, né, enquanto profissionais. Acho que eu sempre falo para o pessoal aqui do Unifib, porque eu sou a única fonoaudióloga por enquanto, né? E aí eu sempre digo, olha, eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu falar da fonoaudiologia para mim é um grande prazer, né? Mas, assim, ter pessoas que também compartilham comigo, assim, é muito importante. Nós estamos agora com um processo seletivo para a entrada de professores, então
Nós estamos super empolgados para receber os professores aqui, para o curso crescer, para a gente realmente divulgar, né, para as pessoas que precisam. Há uma grande demanda, né, no sertão paraibano. As prefeituras procuram, os secretários de saúde entram em contato com a gente enquanto os coordenadores aqui. E a gente, infelizmente, ainda não tem como dar essa assistência, porque os nossos alunos estão muito imaturos ainda para o atendimento. Mas é bem assim, especial quando eles chegam para a gente e eles veem o quanto que a fonoaudiologia ela cresce, né? E aí eles querem participar de tudo, querem ir para os congressos, querem ir para os encontros, querem conhecer novos profissionais. Inclusive, hoje nós vamos comemorar, né, aqui no nosso curso, o Fono, os professores estão aqui para isso. Então, já adianto que vão encher de perguntas e vão realmente querer conhecer um pouco mais das áreas, principalmente a área hospitalar, que a maioria dos nossos alunos eles têm muita curiosidade. Uhum. Quer falar sobre o congresso? Pode ser. Na verdade, quando você estava mencionando, né, sobre essas mudanças, essas perspectivas populacionais de uma forma geral, eu visualizo muito que a fonoaudiologia, agora no dia 9 de dezembro, completando seus 44 anos, eu diria que ela agora conseguiu o apogeu da maturidade, né? Então, a gente hoje tem uma fonoaudiologia muito mais madura em todos os seus parâmetros. Quando vocês estavam discutindo sobre esses aspectos da pandemia, não só teve um reconhecimento social do nosso papel, como também houve uma necessidade da fonoaudiologia se reinventar. Então, a busca pela inovação, a tecnologia, né, as necessidades que saíam dos parâmetros da intervenção tradicional, ela se fez presente, porque hoje a gente trabalha dentro de uma tecnologia em saúde. Todos os cursos, todas as áreas da saúde estão acompanhando esse avanço tecnológico. E a fonoaudiologia ela não podia ficar de fora. Uhum. Mas para isso a gente precisa ter muito respaldo científico no que a gente pretende, no que a gente quer alcançar. E nesse avanço científico é que entra a importância das associações e sociedades científicas da nossa profissão. Então, hoje a gente tem a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, a gente tem a Associação Brasileira de Audiologia, a Academia Brasileira de Disfagia, e eu tenho a grande satisfação de também estar aqui representando hoje a Abramo, a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial. Hoje eu sou o atual presidente da Abramo, que é uma das especialidades da fonoaudiologia, né? Então, a Abramo, ela agrega, ela tem como meta principal, além de divulgar a motricidade oral do nosso país, ela tem como fundamento, como princípios, né, unir os especialistas e os estudantes de fonoaudiologia para aumentar, né, as evidências científicas, comprovar a atuação desse especialista nas discussões voltadas para as funções estomatognáticas. Então, é uma especialidade que trabalha diretamente com as funções de alimentação e de fala. Então, hoje, a busca da nossa associação é trazer segurança clínica para o profissional que está atuando com o paciente na sua atuação em reabilitação e habilitação da sucção, da deglutição, da mastigação, da respiração e da fala, né? Da produção dos sons da fala. Uhum. Então, nessa perspectiva, a nossa associação ela busca, além de tudo, uma formação continuada e uma qualidade profissional, né? Conscientizar e unir esses especialistas para que a gente possa ter uma discussão científica e trazer principalmente formação para os acadêmicos, para os profissionais, pesquisadores do Brasil. E aí, falando nisso, o ano que vem a Paraíba estará recebendo pela segunda vez o 18º Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial. Há 11 anos foi que nós tivemos essa oportunidade. A gente teve esse congresso aqui em 2015. E agora nós estamos tendo a oportunidade de trazer novamente para João Pessoa. Esperando, assim, com expectativa enorme, a participação de todas as instituições que hoje têm a fonoaudiologia, inclusive a Unifip, né? Uhum. Que vocês estejam conosco. Exatamente pela potência que essa instituição traz aqui para o sertão paraibano. A representatividade que vocês têm no processo de formação dos profissionais aqui da região. Então, a gente identifica a importância dessa parceria com vocês. E por isso que estamos aqui hoje, com uma alegria assim, enorme, representando parte da nossa comissão que está organizando esse congresso, para hoje a gente debater com os alunos aqui da Unifip, né? Trazer um pouco dessas discussões do que é inovação e tecnologia em motricidade, para eles perceberem um pouco
do que é que a gente vai estar discutindo no congresso, do que é que a gente vai estar trazendo como discussão de atualização, mas acima de tudo para a gente unir forças, para a gente fazer esse elo, essa parceria entre as instituições em prol do crescimento da nossa profissão, que isso acho que é o principal, que todas as instituições, sejam elas as instituições regulamentadoras, que são os órgãos, o sistema de conselho, ou as instituições científicas, elas têm como papel trazer a valorização dessa profissão, mostrar a importância da fonoaudiologia para a nossa população. Então, estamos aqui para, hoje à noite, né, vamos divulgar e lançar o nosso congresso aqui no estado. E aí, né, a gente fica muito honrado, né, professor, que vocês estejam aqui. Eu não consigo chamar Anderson de Anderson, só de professor, me desculpa. É sem problema. E aí, assim, a gente fica imensamente feliz, né, porque a gente ganha espaço também, e aí a gente percebe o quanto que as sociedades, elas estão perto das instituições, né, elas se preocupam para que a gente dê realmente um ensino de qualidade, porque o aluno que vai sair daqui, ele vai fazer parte da Sociedade Brasileira de Motricidade, né, então ele precisa ser abraçado antes mesmo dele chegar lá no seu objetivo. Então, pra gente, assim, é um grande prazer ter a Abramo aqui, né? Já tem data, o congresso? Tem sim. O congresso será de 2 a 4 de julho, em João Pessoa. Então, o aluno em breve ainda vai... estaremos, dia 9 de dezembro, né? Estamos lançando, como dia do fonoaudiólogo, estamos lançando o congresso para todo mundo acompanhar, as informações de inscrição, as datas. Então, toda a informação vai estar nas redes já sendo divulgada para vocês. E pra gente que é paraibano, a gente fica imensamente feliz quando vem um congresso para cá, né? Sim, nós tivemos há dois anos atrás, foi o Congresso Brasileiro aqui, e agora o Congresso de Motricidade. Então, os nossos alunos ficam super felizes, porque é pertinho de casa, eles podem ir, podem participar, não precisam realmente se deslocar para muito longe. Então, pra gente é uma felicidade realmente a gente ter esse congresso aqui. Eu espero ir lá também, estar nesse congresso, apesar de não ser minha área de atuação, mas, né, enquanto instituição, a gente vai fazer o possível para estar presente, prestigiar a Abramo, que é uma parceira realmente das instituições, né? Professor, uma coisa que me marcou muito, uma vez eu assisti uma palestra sua e você estava falando sobre inovações tecnológicas, né? E você estava falando de alguns instrumentos que vocês criaram, né, nesse percurso de inovação científica, e você falou de um instrumento que media a força da língua, né? Aquilo ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando, meu Deus, imagine só, a pessoa tá lá pesquisando e ela pensa, eu tenho que medir a força da língua desse indivíduo, porque ela vai influir, contribuir. Então, aquilo me marcou muito. Inclusive, nas minhas aulas, eu falo, gente, olha, o fonoaudiólogo, ele é muito criativo, porque pensa, uma pessoa que tá lá estudando, querendo ver aquela alteração, querendo ver onde é que meu paciente ele pode melhorar, e aí ele pensou, não, eu preciso medir a força da língua, porque a língua é um instrumento, né, é um órgão essencial para o nosso processo de comunicação, deglutição e tudo. E aquilo me marcou, assim, de uma forma, eu fiquei naquele dia pensando assim, meu Deus, como a gente é incrível, como a profissão é incrível, né? Como a nossa ciência, ela realmente, ela pensa muito além, lá na frente. Hoje vamos falar de novo aí desses instrumentos, inclusive esses aí de medir pressão. Então, quem quiser assistir, estará disponível para a gente também na discussão aqui na instituição. Assim como no Congresso Brasileiro de Motricidade, né? E assim, por que você que está ouvindo aqui em casa, por que eu tenho que participar de um congresso? Qual que é a importância disso, né? Davidson, acho que a gente pode pensar em crescimento. Isso. Né? Acho que protagonismo também, né? Acho que hoje a nossa maior, Rafa, Anderson, Soraya. Antes a gente se preocupava muito em dizer assim, as pessoas falam, fono o quê? Fono o quê? Eu acho que hoje, a nossa sacada, e você estudante que está chegando na Unifi para fazer história na cidade, é fono para quê? E aí o fono para quê remete aí para os congressos. Não tem como. Então, se eu quero me atualizar, se eu quero realmente chegar aqui na minha cidade e fazer o que eu tenho de melhor, realmente eu preciso saber que esse fono para quê é um fono com respaldo científico, como dizia o professor Anderson. É um fono que deseja mais conhecimento. É um fono que quer fazer networking. Davidson, mas eu não sou fono ainda. Mas você está construindo a sua carreira, como você bem dizia, Soraya, é aqui, nas paredes, nas salas da Unifip. Então, eu acho que a nossa grande meta hoje é isso. A gente, nessa maturidade que o Anderson dizia, o apogeu da fono, de fato, esse fono para quê? É trazer respaldo, é trazer ciência. E nada melhor que o Encontro da Motricidade Orofacial
no nosso estado. Outra coisa que eu acho super interessante no congresso, que eu até falo para os alunos, é o seguinte: no congresso a gente se realiza, né? Porque todo mundo sempre tem um autor que a gente é fã, que a gente lê. E ali é a oportunidade da gente trocar as figurinhas, da gente conhecer aquela pessoa. Poxa vida, Martinelli, né? Que tá lá, foi criadora do teste da linguinha, e a gente só ouve falar e uma coisa. E a gente ter essa troca, que Martinelli é uma pessoa que ela é muito acessível, acolhedora, acessível, né? E aí o aluno diz, meu Deus, eu particularmente, assim, eu admiro poucos artistas, mas os artistas científicos, eu realmente tieto nos congressos. Então é uma chance do aluno também conhecer, né? Trocar figurinha, tirar dúvidas. Além disso, oportunidade, né? Que quando o Davidson fala em protagonismo e construção de carreira, é uma oportunidade dele levar o trabalho dele para apresentar, né? Exato. O aluno ele pode levar, submeter o pôster, submeter o resumo, que ele pode vir a ser apresentado como pôster, ele pode ser apresentado em forma oral, concorrendo a prêmio, inclusive. Exatamente. E ele vai fazendo o currículo, vai fazendo a carreira dele. Essa pontuação de currículo vai ajudar lá na frente para um concurso público, para uma seleção de mestrado, uma seleção de residência. Então, tem vários aspectos, por mais que ele não seja profissional, que ele ainda esteja na carreira acadêmica, ele já tem que ir construindo esse alicerce, porque é esse alicerce que vai dar as oportunidades após a graduação concluída, né? Sim, e muitas vezes o aluno, que atualmente é aluno, não tem tanto interesse de seguir caminho acadêmico. Todos nós, enquanto os pacientes, quando a gente procura lá o perfil do profissional que a gente quer ser atendido, de repente o médico, quando a gente vê que aquele profissional frequenta eventos científicos como um congresso, é um atrativo a mais. Por quê? Porque eu sei que aquele profissional está buscando se atualizar, ver as últimas novidades que estão chegando aí a nível de científico, verificar se os procedimentos que eles já executam ainda têm certa confiabilidade ou se já estão em desuso. Então, além disso, aprender a trabalhar com prática baseada em evidência. Porque naquele momento a gente tem especialistas, às vezes do mundo todo, trazendo esses conhecimentos do que é efetivo, do que não é efetivo para cada caso. E assim, o que é que a gente quer, né, no congresso do ano que vem? Né, a gente quer olhar para a motricidade orofacial de forma como 360 graus, né, Anderson? Então, olhar a motricidade orofacial, tudo que você trazia, né, do teste da linguinha, questões de mastigação, de fala, pensando que o que a gente faz culmina em um impacto social. Então, o que é que nós fazemos? Nós não ficamos nos corredores da universidade. Então, eu tenho certeza que nesse começo de curso, vocês vão produzir muita ciência aqui na faculdade com os professores. Sim. E a gente precisa, de fato, alcançar as pessoas. E o nosso principal objetivo dentro do nosso congresso ano que vem, que é que a gente quer trazer para você, que vai estar com toda certeza, a Unifip com toda certeza vai estar conosco, é esse impacto social. É mostrar, caramba, o que eu vejo nos livros, o que eu vejo nos artigos, realmente tem resolutividade para os pacientes. Então, acho que olhar para essa motricidade orofacial, como diz o nosso tema, que está aqui na nossa camisa, né, com esse giro de 360 graus, de fato é isso. Essa inovação, essa ciência, mas sem deixar de olhar, porque é o que a gente não quer, sem deixar de olhar para o nosso paciente, que é o nosso principal objetivo, melhorar a qualidade de vida dele. E a gente está num percurso dentro da fonoaudiologia do Brasil, né, que cada vez mais as pessoas estão buscando essas especialidades, buscando seus caminhos, suas metas. Então, a oportunidade do aluno também se encontrar. Ele identificar se é a profissão, se é a especialidade que ele quer se aprofundar, se ele quer se dedicar, né, e ampliar. Porque quando a gente termina a graduação, né, no percurso a gente tem várias oportunidades e a gente vai experienciando. Mas quando a gente termina, a gente precisa tomar decisões. E esse processo formativo e o mercado que vai absorver vai depender da sua dedicação e da sua formação, né? Aquelas escolhas. E a associação precisa se renovar, né? Existem profissionais que estão no fim de carreira, existem profissionais que estão no meio da carreira e a gente está precisando dos que comecem a carreira para ir nos substituindo. Então, esse processo de formação contínua é extremamente importante. E na nossa associação, na Abramo, a gente aceita também o estudante como sócio, né? O sócio da Abramo, ele tem diversas vantagens, mas a principal delas é que ele tem ou 50% em todos os eventos que a gente promove, ou em alguns eventos ele recebe completamente gratuidade, né? O mês passado a gente fez um curso pela associação sobre o uso da inteligência artificial na ciência fonoaudiológica e foi gratuito para todos os sócios, né? Então, a gente também está trazendo essa atualização constante para todos aqueles que estão nessa discussão conosco. É preciso se renovar, né?
Alguém quer falar mais? Eu acho que nesse dia 9 de dezembro, né, que é o podcast, nesse Podfono, eu penso que, primeiro é uma honra, mais uma vez. Eu acho que a gente está fazendo história, você tá fazendo história aqui, Soraya, e o que eu desejo para os fonos que hoje estão chegando, né, que vão ser colegas nossos daqui a alguns anos, é que é persistência e que façam tudo com muito comprometimento. Eu penso que vocês são peças-chave no sertão, né? Nós moramos horas distante, né? É uma honra a gente estar aqui, vindo para cá, mas ter essa responsabilidade desde o início da graduação é importante demais. Então, o que eu desejo é realmente muita maturidade, muito sucesso para o curso da Unifip, que a gente venha aqui mais vezes, que a gente faça mais cursos e que a gente encontre vocês ano que vem no nosso Encontro Brasileiro de Motricidade Orofacial. Com certeza. Então eu queria aproveitar agora, olhando para você que está aí, parabenizar, né, primeiramente pelo Dia do Fonoaudiólogo, parabenizar por você ter chegado nessa profissão agora como estudante aqui da Unifip e dizer que a Abramo e toda a ciência fonoaudiológica está de portas abertas para trocarmos experiência e poder contar com vocês no nosso futuro profissional. Aproveitar e deixar o nosso abraço e o nosso convite especial para estar conosco no congresso do ano que vem da Abramo, de 2 a 4 de junho, em João Pessoa. E é isso. Quer falar, Rafa? Então, para concluir também, foram horas de estrada, hein? Anderson, Davidson, a gente teve para chegar aqui. Estamos com uma expectativa muito positiva com esse curso da Unifip aqui em Patos. A gente sabe que é uma realidade que necessita muito de profissionais, mas não é só ter o fonoaudiólogo, a gente precisa de fonoaudiólogos que façam diferença, tá? Que continuem investindo em si próprios e na fonoaudiologia. E a participação num evento de grande porte como esse, com certeza vai ser um diferencial na vida de vocês. E claro, segue a Abramo, tá? Então você que tá vendo esse podcast, procura aí Abramo no Instagram e segue. @Abramo, @Abramo. Vem muita novidade por aí, você não pode perder. Então é isso, hoje, né, eu tô muito feliz hoje, porque hoje tem vários fonoaudiólogos aqui na instituição, né, junto comigo. A gente realmente encerra esse primeiro Fonocast com chave de ouro, né, com pessoas tão importantes, tão influentes, tão apaixonadas pela fonoaudiologia. Desejar para os nossos alunos, né, um feliz primeiro dia do fonoaudiólogo, né, e espero que essa trajetória aqui, nós, na Unifip, né, hoje seja o primeiro de muitos dias do fonoaudiólogos e muitos dias felizes, né, e com contribuição científica, né, para a ciência e para os nossos pacientes que precisam. Então, encerro hoje, né, aqui o nosso primeiro Fonocast. Queria agradecer a todo mundo, né, os meus colegas maravilhosos. Nós agradecemos. E a casa está aberta, né? Quiserem voltar, quiserem promover, vou convidar. Vamos vir sempre. Vou sempre lá, ó, bater na portinha, né? O dia do profissional da motricidade orofacial é qual dia mesmo? Não tem o dia do especialista, não. Ainda a gente não, tem o dia da motricidade orofacial, né? Que é dia 11 de fevereiro, sim, em homenagem ao aniversário da nossa querida Irene Marquesan, que foi mesmo a protagonista da motricidade orofacial no Brasil. Eu tive a honra de conhecer Marquesan pessoalmente. Então, no dia 11, a gente vai ter o Dia Mundial da Motricidade e em breve já estamos fechando a temática desse ano. Vamos mandar as logos para vocês poderem trabalhar nas universidades também, a campanha em fevereiro. Essa é a importância da Abramo, né? Ela vai produzindo aí o material pra gente. Então é isso, nós encerramos por aqui. Até o próximo e muito obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado, gente.